Seguinte, mais um Palmeiras e Flamengo, hoje um Flamengo e Palmeiras, hein? Vocês já se cansaram do confronto? Eu não cansei, não. Não. Sério que eu não Eu cansei, estava um não. pouco cansado pela bacana. má qualidade de pelo menos um dos times em todos os confrontos. Na Copa do Brasil... O confronto do primeiro turno não foi bom. Os dois jogaram mal. Mal demais, nossa. Os dois jogaram pouco. Ruim. Aí, exatamente, é o que pegou. Porque você vai ver um jogo, assim, tem um lado e tem outro. Então, você vai ver dos dois lados. E esse certo? era um diferencial de Palmeiras e Flamengo, um dos raros jogos em que os dois queriam o jogo. Exatamente. Ou tem potencial para querer. Aí a gente viu um jogo onde só tem o Flamengo, um jogo onde só deu o Palmeiras. Hoje a expectativa era que a gente visse os dois em campos. E vimos. Os treinadores falaram e a gente vai ouvir os dois e depois vamos comentar, porque teve polêmica de arbitragem, só para variar um pouquinho, né? Sério? Só para variar um pouquinho. Teve o Abel espinafrando a arbitragem desde o jogo do meio de semana. Acontece, Tem de tudo um pouco aí, vamos lá. Primeiro, um grande jogo de duas grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Muito bem, números do jogo. Posse de bola ali muito equilibrada, 51,5 para o Flamengo, 48,5 para o Palmeiras. Número de chutes também muito equilibrado, 11-9 para o Flamengo, chute certo 7-7. Da outra vez no Maracanã, o Palmeiras está dando um chute só. Né? 3 grandes chances para o Flamengo, para o Palmeiras. Foi 2 e nenhum no alvo? Foi 2 2 e nenhum no alvo. 2 e nenhum no alvo, exatamente. 15 ações na área rival do Flamengo, 10 do Palmeiras. Vem para cá. Vem pra cá. Vamos fazer o seguinte, sem esbarrar ainda na arbitragem, tá bom? Vamos pro campo e bola ali, daqui a pouco a gente fala da arbitragem, que tem muito o que discutir. Esse que é absurdo. Bom, já estava louco para falar aqui da arbitragem, eu falando para não falar, já ia falar. Enfim, vamos lá. Um treinador, o Abel falou, olha, tô chateado, quero para ter ganho o jogo. O resultado mais justo era o Palmeiras ganhar o jogo. E o Tite falando que o Flamengo fez um grande jogo. Então, o empate tá bom, é isso aí? A entrevista do Tite ela foi muito diplomática, né? Tudo muito bom. Eu achei que ele deu O uma adversário, viajada em algumas coisas ali, né? o Até no campeonato, gol do rebote. o Abel, o Palmeiras, o Flamengo, a vida, mas dá para colocar algumas situações que não foram tão boas. Inclusive, as piores situações é do Cebolinha e do Vinha, que param por um bom tempo agora, não deve mais jogar esse ano. Valeram para eles. Porque a Coisa a confirmação... situação de Cebolinha nessa temporada. Tendão, lesão de tendão, e a do Vinha, lesão de joelhos, vão passar por cirurgia. Então, assim, Cebolinha não joga mais esse ano. Agora, é uma questão muito delicada, porque não é que o jogo do Flamengo passasse só pelo Cebolinha, mas assim como aquele jogo o jogo de ida da Copa do Brasil, era um time que demandou. A partida do Flamengo foi boa. O Everton é o grande nome do primeiro tempo no Maracanã. O Flamengo cria, chega, finaliza, volume, não é só aquele abafo que a bola não passa perto da área. E você, mais uma vez, tem uma ideia de jogo, rompe a ideia de jogo, que entra o Luiz Araújo para fazer um outro papel de um lado, depois você tenta inverter, é o Luiz Araújo, inclusive, que recoloca o Flamengo no segundo tempo no jogo, o Palmeiras volta melhor para o segundo tempo, e aí é interessante, porque não foi realmente o jogo de um time só. O Flamengo vai bem no primeiro tempo, poderia ter feito um placar ali de vitória parcial, o Palmeiras volta querendo o jogo. A substituição do Abel é para tentar ter mais controle, é para tentar ter mais vitalidade, é para tentar ter mais jogo, o Palmeiras começa a jogar. E é um chute do Cebolinha, do Luiz Araújo, se eu não me engano. Ele corta, aí já pela direita ele corta pela esquerda, arremata, defende, acho que o Everton espalma a bola para cima, depois ele vai cair quase que dividindo com o Pedro ali. Aquele chute coloca o Flamengo no jogo de volta. O Flamengo que vinha sendo, de certa maneira, pressionado pelo Palmeiras dentro do Maracanã. Então, teve controle ali do Flamengo no primeiro tempo, teve alternância de domínio no segundo tempo. O Flamengo para mim faz um gol quando o Palmeiras tinha um domínio. O Flamengo vai fazer um gol invertido, então não necessariamente... O jogo ficou bem aberto, diferente do jogo de ida da Copa do Brasil, do jogo da volta da Copa do Brasil. Estava aberto para os dois. Agora, para a situação do time do Tite, além das lesões, é um Palmeiras que comemora muito. Um time alternativo, que o Abel lança a mão de outras peças no final para buscar um resultado. Ele sim comemora, porque o empate hoje era bom negócio pelo que aconteceu. E um Flamengo que não consegue fazer valer essa qualidade para confirmar, para carimbar. Porque quando o Tite coloca o time principal hoje, naquele debate, tudo poupa, não poupa, tem mata-mata na quinta-feira, tem um diazinho a mais de descanso. O jogo é no Rio, não tem viagem, você tem um dia a mais de descanso. Sim. Importa, esse jogo importa. E o Flamengo, quando ele faz 1-0, você olha e pensa, parece que quando a bola passa no pé do Gerson,
Ele controla tão bem ali, ele vai se segurando. Ele escora, ele decide quando o Flamengo joga, o Arrascaeta quando passa, o De La Cruz demorou um pouco. Mas parece que o Flamengo está controlando o jogo em algum momento, mas é uma falsa sensação de controle porque você não mata. Aí o Palmeiras vai e empata. Então tem um gosto amargo, não tem tudo isso, essa maravilha toda que o Tite viu, não. Porque o torcedor do Flamengo olhou para o jogo hoje e falou, pô, construímos para vencer, era jogo importante, a gente poderia, sabe, estar ultrapassando. Seria líder do campeonato. Seria líder do campeonato. E, de novo, quase, porque o time controla, mas não executa, não mata. O jogo do meio de semana já foi complicado, você já ficou num limite ali de impedimento para, sabe, não ir para os pênaltis. Hoje você fica num limite de impedimento para não tomar um outro gol também. Então fica uma sensação de, caramba, tá controlando, tá jogando bem, tá criando, mas não tá vivendo a vida de tá maneira muito carimbando. arriscada. executando, sim. E aí você para pro outro lado e... Pô, empate com o Palmeiras é ok. Botafogo perdeu, o Flamengo empatou, é um ponto a mais que o rival, é ok. Só que a sensação de que você olha para dentro de campo e aí você vai olhar para mata-mata de Copa do Brasil, para mata-mata de Bolívia, parece que em algum momento essa conta vai chegar. Você não está executando como o Flamengo é pago para fazer, não, mas como monta, como investe para fazer. O Flamengo não está carimbando o que ele vem fazendo. No primeiro tempo do Flamengo hoje, se sai 2-0 ali, você vai virar e fala, pô, executou. Dominou, girou, controlou, executou. O Palmeiras tem que se mexer. Não vai, não acontece. E fica esse gostinho, fica muito mais um cálculo do risco de um não resolver o jogo contra o Bolívar na quinta-feira do Maracanã. Tem um preço alto. Você subir lá para a altitude com esse confronto aberto é perigosíssimo. Mais uma vez o Flamengo vai se arriscar numa oitava de Libertadores. Você vai pegar Lembrando um cruzamento... que no domingo que vem tem... Domingo é o Botafogo? Botafogo. Domingo ou quarta? Domingo, não. Aí deve Domingo que ser vem. totalmente reserva. Você vai ficar contra esse confronto. Um mata-mata de Copa do Brasil, muito possivelmente com um time de qualidade. Você vai se arriscar de não resolver? Então, fica uma sensação de que esse time tem potencial, joga bola, tem bom momento de alguns jogadores como Gerson, Pedro, De La Cruz em alguns momentos, Arrascaeta em alguns momentos, mas não executa. E o time do Tite ele é sempre caracterizado por uma defesa bem postada. E você hoje tem situações a conversar sobre a defesa do Flamengo. Não acho que o impedimento ali, não acho que caracteriza a linha de impedimento que o Flamengo faz. Caracterizou falha porque tomou mais um gol. Não, porque ela é feita para gerar aquele centímetros ali de impedimento. Só que, mais uma vez, a bola levantada na área, você está sofrendo. Claro. Você sofreu porque o Vinha, que não começou o jogo, talvez não tenha treinado sempre com esses meninos, se machucou, né? Está fora agora. O Vinha vacilou nessa linha de defesa, todo mundo posicionadinho, ele um passinho atrás, ele se perde na linha, depois se perde na cobertura. Então, e a origem é novamente o escanteio. Tem muito ajustezinho. É uma jogada de bola parada. E hoje o Tite, para mim, que mexeu bem no Alisson, quando ele bota o Davi para ser um homem numa linha de 5 a mais, para fechar por dentro, para abrir o jogo, hoje quando ele bota o Léo, que em tese teriam 3 zagueiros de ofício no campo, a coisa não funciona. O Léo com o Alan ali. O Flamengo fica vulnerável diante do Palmeiras alternativo. Ele meio que chama então, o Palmeiras. Tem coisa para conversar. Eu acho que ele chama o Palmeiras para dançar ali e o Palmeiras gostou. Tem uma defesa que oscila, tem um time que não executa quando é melhor e tem um ponto de interrogação porque tem coisa grande indo pela frente. Mas tem uma dificuldade também, que é olhar para essa maratona de jogos e conseguir dosar de maneira racional e sempre vai estar entre a cruz e a espada. O Abel hoje correu um risco que foi de colocar um time misto em campo. Poderia ter perdido o jogo. O Tite corre um risco ao sacar o Pedro e colocar o Gabigol. Mas se ele tivesse só esse jogo, o grande jogo da semana, ele tiraria o Pedro? Eu acredito que não. Então já tirou, olhando também para a Libertadores e para a sequência. Para mim, essa é a questão. A questão do dilema que é a gestão de minutos desses jogadores. Porque, assim, quais são os melhores jogos do Flamengo no ano? Qual que é a grande característica dos melhores jogos do Flamengo no ano? Ritmo, intensidade. O Flamengo conseguiu ter isso no primeiro tempo hoje. Principal e ritmo. Isso. Não, e assim, independente do time, a qualidade que esse Flamengo tem, quando ele iguala em intensidade com o adversário, tecnicamente ele vai se sobrepor a qualquer um. Tecnicamente você vai sobrepor, isso é natural. Ele sem igualar, ele constrói um jogo, desculpa, Renan. Exatamente. Ele sem igualar, ele constrói um gol hoje, pô, qualidade. Sim, não, mas o primeiro tempo do Flamengo, por exemplo, de ritmo, de intensidade. Foi bom. A grande chave do Flamengo fazer aquele grande jogo no Maracanã na ida da Copa do Brasil foi essa capacidade de jogar num ritmo muito forte. Perdeu, pressionou, o Palmeiras não conseguia. O Palmeiras fez um jogo muito ruim, mas teve muito mérito no Flamengo também naquele jogo no Maracanã. Mas tem que fazer alguma coisa com isso, né, Renato? Agora, mas essa é uma questão, por exemplo, de temporada passada, que eu acho que esse elenco até respondeu mais com o Tite. Mas, assim, até quanto esse time está pronto para jogar todos esses jogos? É óbvio que a gente está falando de uma comissão técnica que tem anos de experiência, que trabalha junto há muito tempo. É claro que isso está sendo muito bem
medido ali, mas tem coisas que não são mensuráveis e assim, e você corre risco mesmo. Então, para mim, a questão do Flamengo é, quando o Flamengo consegue manter nível de intensidade, ele é muito superior. A questão é que ele não consegue fazer isso com regularidade. Mas E é até- muito- e até ele oscila. Até por esse calendário. Ah, então é isso. Mas isso é- Para lidar com isso é muito difícil. Esse é o problema que todo mundo tem. Pelo menos esses clubes nesse nível que a Sim, gente sim. falando, todos eles têm. Mas é que agora- Botafogo tem. Daqui para Flamengo frente, tem, o Flamengo, Palmeiras prof, tem. dos que estão brigando pelo título, é o que vai ter mais, porque é o que está vivo em 3 Mas competições. eu acho que a grande questão do Flamengo é botar a bola para dentro da diferença de jogo que ele tem para os outros. Ele passa na Copa do Brasil contra o Palmeiras, muito no fio da navalha, para quem teve as oportunidades que teve na primeira partida. E que Na poderia qual ter feito 3, 4, o sem muito O esforço. Palmeiras nem foi ao Rio de Janeiro da outra vez. Hoje o Palmeiras foi. Hoje é a mesma coisa. Primeiro tempo, se não é o Everton, seria uma diferença de pelo menos 3 gols para o Flamengo. Acho que era razoável pensar nisso. E num segundo momento do jogo, a vitória também escapa. Tudo bem. Aí- é o aí Palmeiras, aqui aparece o Rossi. Palmeiras não entrega. E hoje, O Rossi com uma apareceu. diferença. Hoje não é o Flamengo que reduz o ritmo. Hoje é o adversário que se mexe, aumenta o ritmo e dificulta no segundo tempo. Em alguns momentos a gente já viu o Tanto é Flamengo que as não, mudanças não do matando Palmeiras- porque segura o ritmo. Leva o ritmo pra cima e o Flamengo vai ficando pra trás. Exatamente. Agora- Quando entra o que- Rony, é o quando entra o Palmeiras que Rafael direciona esse Veiga. ritmo no segundo tempo. Agora, E é curioso porque no momento da substituição, nossa, que foi o Lédio Carmona que está na transmissão, se não me engano, ele mesmo falou que ele não faria aquelas substituições. Mas que Porque o acabou Maurício dando certo. estava bem, É. né? E o Flaco estava fazendo até um bom jogo. Tava, bom né? jogo. E eu, na hora, ainda concordei, falei, caramba, eu também não teria feito essas e o substituições. gol sai do pé do Rômulo. E no Rômulo menino com o Rony Luiz. e com o Luigi. É. Os 3 que entraram, né? E no final das contas as substituições se mostraram efetivas, eficientes. Mas eu, como diria o jogador de futebol, eu desconcordo dos dois técnicos. Eu acho que o Tite botou muito pano quente para um jogo que foi o time dele que deixou de ganhar. E também não concordo quando o Abel fala que se houvesse um vencedor, deveria ser o Palmeiras. Eu acho que houve uma alternância nesse jogo. O Palmeiras teve o mérito de conseguir ali o empate num momento em que ele já era considerado morto, que é o que acontece com esse time do Abel em 8, 9, em cada 10 partidas dessa história toda. Ele desconsidera o primeiro tempo se ele fala isso. Então, né? Exatamente. no primeiro tempo que podia virar 3, como é que o time dele tinha que ser o vencedor? Então, acho que os dois não foram muito bem nessa coletiva, não. Talvez seja o efeito de terem se enfrentado E chega um pouco briga de também, né? cachorro grande, né? São muito poucas oportunidades ao longo da temporada. Eles vão ter um confronto tão pesado como esse. Então, talvez amenize um pouco. Eu acho assim que do lado do Palmeiras, de uma maneira geral, as últimas impressões já mostram que aquele jogo terrível contra Fluminense e Flamengo no Maracanã, os 2 jogos, Pra trás, né? já é o que a gente falou. O treinador Não deve se embaçado. repetir. Teve ali um momento de baixa, mas esse Palmeiras de hoje, por exemplo, ele volta a competir no Brasileiro e vai brigar por título. Ponto. É uma pena para o Botafogo, Exatamente. né? Do ponto de vista da Libertadores. Então, acho que o Palmeiras já dá alguns sinais de... Parece que a linha com 3 zagueiros é o que vai mesmo. Sim. E, de novo, sim. ele recorre a isso e vai bem. O Vitor Reis está jogando. Vitor Reis é questão de tempo. Aproveitem para ver aqui, que não vai durar muito tempo. O Gia, eu acho que de uma maneira geral, hoje fez um jogo já melhor. O que já dá pra dizer que foi o melhor jogo dele com a camisa do Exatamente. Palmeiras. Também mais bem protegido, né? Sim, A linha sim, que ele entrou sim. naqueles jogos anteriores, Sim, pelo amor de Deus. que mais? Eu acho que o próprio Rios hoje já deu uma outra resposta em nível de intensidade, porque é um jogador que voltou de Copa América achando que era o Zidane, parou de correr, ficou bravo que o Palmeiras não quis vender. Contaminou com o Ramos. Exatamente. É bem típico de colombiano, assim, que tem essas questões que são um pouco complicadas. Então, acho que o Flaco retomando, que foi um jogador que faz um paulista muito bom, e aí a torcida já começando a achar que já não prestava, enfim. Eu acho que a mostra pro Palmeiras, nesses últimos 2 confrontos contra o Flamengo, pelo menos estamos vivos, as coisas estão voltando ao normal, a comissão tá achando saídas, e a tendência é continuar crescendo. Eu não sei se o Palmeiras bate campeão de alguma coisa no ano, não sou mãe de nada para isso. É bom lembrar. Mas vai Renato. brigar por tudo. A gente Vai tá falando, brigar. vou passar para você, Breno, não esquece não. É bom lembrar, ainda é um Palmeiras muito enxuto em termos de opções, né? Um elenco curto
E aí eu tô colocando Mas elenco já foi curto. menos curto. Não, mas Foi mais curto. com as lesões e com as limitações que tem. Ainda é um Palmeiras que segurou o Estevão. Calma, segura um pouquinho aí do Estevão, que a gente precisa desse menino na Libertadores. É um Palmeiras que, se o Dudu não estava bem ainda, com ritmo de jogo e tal, já não pode mais também, vai para o estaleiro para se preparar melhor e tal, etc. Né, mais um mêsinho, pelo menos o que o Abel falou hoje na coletiva, pelo menos mais um mêsinho aí sem Dudu. Já falei que outro dia, o Felipe Anderson, que também ainda não se encaixou e tal. Então, assim, mas o começo do Felipe Anderson antes da lesão contra o Flamengo já era um jogo bom dele. Então, mas já Aí, senti. mas assim, foi uma bolada. o elenco tá curto ainda. E o que aumenta o mérito do Palmeiras, falando nesse jogo contra o Flamengo. Porque se você olhar, é um Flamengo inteiro, Flamengo completo, ele perde o Cebolinha durante o jogo, é verdade. Ele tira o Aníbal já pensando no meio de semana. Já pensando no meio de semana, Que aí aí a ele joga o gestão de Fabinho. minutos, E ele fala ele isso. tem que gerir O de uma Aníbal já tem forma- mais jogos esse ano do que no passado inteiro. Que não tem sobra. O Flamengo, você olha, o time tem sobra ali, né? Tem sobra, dá para negociar e tal. E acho até que o Tite não errou não, viu? Se tivesse que negociar com um jogo para colocar um time mais alternativo, seria domingo que vem. Acho que esse jogo esse daí vai. era Esse importante. Hoje acho que era importante jogar com o time principal. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que o domingo que vem vai passar muito pelo resultado da quinta-feira. Ou da vantagem caso consiga abrir Não tem um- Não, não tenho eu essa acho que já está convicção. planejado, cara. Eu já sei, acho que isso cara. já está planejado. Mas assim, Inclusive, será que não muda de essas figura, não, substituições, dependendo do o que Pedro acontecer? sair, que nem o Aníbal sair, eu acho que são coisas que já são pré-estabelecidas, independente de resultado. Na atual situação que está esses clubes, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, vou dar um exemplo. E eu acho que muitas substituições elas já são pré-estabelecidas. Esse cara não pode jogar mais de 70 minutos, senão você vai estourar Não, aí. e mesmo que, Sim. nesse cenário, Renato, não tem uma escolha ideal para se fazer, porque qualquer técnico vai ter uma defasagem. E como o Abel teve hoje no primeiro tempo, e consegue ali elevar o nível do time no segundo, o Tite ao substituir no segundo tempo, então é uma sequência que os dois times precisam respeitar. O Palmeiras tem clássico para fazer depois da Libertadores, o Flamengo também. Então, e depois dos dois terem decidido o confronto em Copa do Brasil, do lado do Flamengo, para mim uma coisa sensível, além das lesões que preocupam muito, é como o Pedro citou. O Flamengo hoje tem um ponto fraco, que é a bola parada e principalmente a bola aérea defensiva. E precisa resolver esse problema urgentemente, porque tem material humano para isso, tem zagueiros com estatura, zagueiros com experiência, com capacidade aérea, e precisa também, até mesmo em algum momento, se o Tite entender que é preciso dar confiança para os jogadores, que é um problema mais anímico do que de organização, rever a ideia da linha de impedimento. Porque se os jogadores não estão demonstrando segurança para fazer isso, e porque é um movimento arriscado... Mas ele não trabalha... Essa questão de linha de impedimento, gente... Ele sempre a partir do momento que você tem um impedimento no futebol, você trabalha em linha. Não. Sim. Tá tudo bem. A questão que o Tite gosta só mexe na hora da batida. Isso é a bola parada. Isso é a bola parada. Isso é a bola bola parada. levantada durante o jogo, ela é um risco. É isso. Sim, mas são situações totalmente diferentes. Bola parada é um outro momento do jogo. Inclusive, a bola parada hoje, que é o gol do Palmeiras que está impedido, mas foi um detalhezinho. O trabalho, o trabalho é feito para ter esse detalhe. Exatamente, pra ter esse detalhe. é isso. É perfilado, isso é histórico do Tite no Corinthians, Não, e assim, na seleção, só aquele mexe treinamento, na faz batida. aquela foto, tudo Sim, certinho. sim. Agora, a bola alçada na área joga o adversário para o lado. A bola alçada na área tem sido um problema. E hoje teve uma falha na questão do gol, o Vinha, que não necessariamente é o cara que vem atuando na linha titular. Sim. Ele vacila no tempo. Ele que dá ter condição dado um pro Rony. pinotezinho maior pra sair junto. É ele que não tem o timing, é ele que dá a condição pro Rony, é ele que depois chega perdido com o Luiz. Mas porque, querendo ou não, os dois gols anulados, ele não trabalhou mal, ele trabalhou bem. Não, trabalhou bem. O objetivo foi... Ainda mais hoje com o VAR. Antes eu acho que era mais arriscado, porque aí você confiava só no olho humano. Hoje tudo bem que o nosso VAR ele é meio capenga, ele tem uns centímetros pra cá, outros pra lá. Muitos centímetros. Mas hoje, pra trabalhar assim, você tem até uma segurança maior. Mas o ponto, Renato, é que nesse caso, quando se tem... A gente está falando, não tem tempo de treinamento. São movimentos que dependem de sincronismo, de muita precisão. E quando precisa se trocar jogadores nessa linha de defesa, como o Tite tem trocado,
acaba se colocando um risco, e até o Flamengo contratou recentemente o Vinícius Bergantin para tentar trabalhar ainda mais a excelência desses movimentos defensivos. É preciso estancar para os jogadores, para isso não se tornar um tormento. Virou um tormento para o Flamengo. Então, bola mas na área. em qual sentido? Não, a bola na área eu concordo. Com o jogo rolando, acho que o Flamengo tem perdido duelos. Mas na bola parada, eu realmente não acho que é uma questão, não. Não, Também não acho. É. A bola parada. A bola parada não é. mas Até porque o treino de bola parada é um dos treinos que você pode mais fazer nesse calendário caótico, porque não é um treino de exigência de carga física. Porque é um treino que você para, vamos lá, todo mundo, alinhado, cruza. Inclusive, são treinos que tem alguns treinadores que usam até no dia do jogo. Tipo assim, amanhã eu vou puxar um pouco mais a corda, porque ontem eu puxei um pouco mais a corda, aí no dia do jogo, pra ser uma coisa mais tranquila, você faz a bola parada. Porque a bola parada, ela não tem exigência de intensidade. Ela é mais um negócio de sincronismo mesmo. Não, e isso o Tite executa muito bem, é um modelo de trabalho. O ponto é, no momento do jogo, os jogadores do Flamengo estão sentindo que é um drama diferente marcar essa bola aérea. E na Libertadores, Deixa por de ter um exemplo, ponto seguro ali. mas na Libertadores, Pedro, no jogo contra o Bolívar, lá na altitude, o Tite trabalhou incansavelmente e sabia que o Bolívar investiria nessa bola cruzada. E no primeiro ataque do Bolívar, o Flamengo tomou um gol de bola cruzada na área. Mas Eu acho que tô ali o falando mais do papo é recorte outro. atual. Eu só até me porque incomoda ele falar da eu- situação de rebote ali. Sim. Porque Eu é um também rebote. não sei onde- Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Sim. Parecem 3 jogadores do Palmeiras livres. Um estava impedido, o Rony não estava impedido, o Luigi também não, estava atrás da linha da bola e tal. Mas, assim, uma liberdade absoluta. Um erro, foi todo mundo para frente, acharam que tinha deixado em posição de impedimento e não. Não, e os caras estavam livres. a origem é um Dizer que isso aí... escanteio. não é isso aí é um lance de rebote. Não, gente, é uma bola Ele levantada na tratou área. como um rebote da defesa dele Sim, montada. mas é o que, Não é o mas que é o que falou o aconteceu. Pedro. Um errou e lascou todo mundo. Mas a origem é um escanteio em que o Flamengo não consegue ganhar a segunda bola. A gente sabe que o Palmeiras é muito forte e tem isso uma que eu ia bola, falar. E a bola Isso levantada que eu ia com a bola falar. rolando. que O trabalha Flamengo muito. pegou 3 vezes só o time com mais variação de Exato. bola parada que tem no Brasil. Mas o Flamengo hoje tem 22 gols sofridos e 21 gols sofridos e 12 em bola parada e a maioria em bola aérea. Então, 12 são de bola parada mesmo? de bola parada, mas aí conta pênalti, falta, mas a maioria deles, se não me engano, são 9 de bola aérea. Então, Então tem um Não, problema. não, mas vamos lá. Bola aérea é uma coisa, bola parada é outra. Não, sim, mas... A bola parada ela pode ser aérea ou não. Não, mas são do... Vocês Pode ser entendem pênalti, que a bola pode ser uma parada falta, é pode como ser se fosse futebol americano? Você para o Não, lance sim, pra parou. fazer a Não, jogada. mas já tirou, ainda sobraram 9. Então, É isso? é um percentual alto. É alto, Não, é um se sinal de for alerta. de escanteio e falta lateral, por exemplo, esse número Tem é um- um... E eu Tem um- acho que tem um você problema- se basear na tem um média do problema pra campeonato para justificar também não compra essa ideia, não. Tem um problema para mim, só que a gente vai precisar enxergar os jogos contra o Bolívar, contra o Botafogo, depois de Copa do Brasil, isso é coisa de brasileiro. O que o Tite faz no segundo tempo contra o Palmeiras, ele chama o Palmeiras. Ele chama o Palmeiras. E é pensado, que ele coloca o Davi Luiz para chamar. Ele tem um homem a mais para proteger a área, então chama e vai ter um homem a mais para proteger a área. Ali falhou, no gol anulado do Flaco. Sim. Ali tem uma falha. Hoje não foi exatamente o que o Tite chamou. A linha de impedimento, o gol que toma, não dá para falar, mais uma vez falhou e foi salvo por centímetro. Não, trabalhou para ter esses centímetros. Sim. E aí, no final do jogo, claro, o lance que decide, o gol do Luigi, tem uma falha do Vinha. Só que, é o que o Renato falou, ele sabia contra quem ele estava jogando, por que ele coloca mais uma vez no zagueiro de ofício, um homem de altura, para travar, e o Palmeiras sabia que tem uma instabilidade. Então, esse jogo estava condicionado a essa busca. O jogo do Bolívar, agora em casa, na quinta-feira, não necessariamente eu acho que isso vai ser... Nossa, o Bolívar vai jogar o tempo inteiro pelo lado. Pode jogar, por uma questão de condição do time, mas não vai ter exatamente a mesma variação, o trabalho do Palmeiras do Abel e nem a qualidade humana do Abel. Para o jogo contra o Botafogo, já não acho que esse seja o desenho de jogo do Botafogo. Que é um outro... É mas o outro Botafogo é outro tipo time de que varia coisa. muito bem bola Mas- parada mas é outro e é um tipo- time extremamente físico. Mas aí a gente já está falando de outro jogo, a gente não acabou de Sim, falar do time isso. poupado, acho que vai ser outro jogo. E a gente aqui não está E aí, colocando... pro Bolívar na volta, tem uma questão que é muito específica: velocidade de bola, tempo de bola, como zagueiro. Agora, pra frente, É outro tem um esporte, problema, lá em cima é outro porque esporte. o Tite tinha uma segurança nos seus times que esse não era um ponto sensível. Hoje se tornou um E ponto sensível. não é só a preciso entender se é responsabilidade só dele. por causa dos jogos contra o Palmeiras ou se é a temporada toda. E é um problema que vem de longa data. Na Libertadores passada, o Flamengo é eliminado para o Bolívar tomando 3 gols de bola aérea Pro lá no Olímpia. Olímpia, desculpa. Paraguai.
tomando 3 gols de bola aérea no Paraguai. Então, é algo a se trabalhar. O Flamengo é capaz, porque passou mais de 10 jogos sem tomar gol no começo do ano. E fruto também do trabalho, dos cuidados defensivos. Então, dá para retomar, mas é preciso reconhecer internamente também. O Tite até ele vai para esse discurso de tentar colocar panos quentes. Para mim tem uma que defesa do trabalho dele e do Abel. Não é momento de ficar aí falando o que está errado. Exato, Eu acho que tem muito disso na coletiva. Há uma necessidade de entender todo que é um dia problema. Abel e Tite falando de Flamengo e Palmeiras. Eu também entendo. Cara, às vezes não tem mais o que falar ali. Agora, numa ordem de prioridade, o Flamengo tem que impor o seu volume de jogo. Porque o primeiro jogo com o Bolívar é aqui. Então, essa é uma questão bem clara. Você tem Esse que jogo pra mim é abrir negociável. parada Tem que aqui. ser a postura do primeiro tempo do Palmeiras no Maracanã. É isso aí. Isso é negociável. E eu vou falar, e os lances de bola parada, que o Flamengo às vezes sofre uma finalização, eu acho que também é uma questão de postura. Porque, além de organização no bola parada, que você precisa de atitude, de ser agressivo. Que é o que não falta nada pro Palmeiras. Já viu a bola parada do Palmeiras defendendo e atacando, como os caras são agressivos, os caras sobem um em cima do outro. Então, aí é uma questão também de característica de elenco. Esse elenco do Flamengo, quando ele iguala a intensidade do adversário e se sobressai, é porque, por ser tecnicamente muito bom, é um elenco que às vezes fala, talvez essa daqui eu não preciso ir. O Flamengo tem jogos que ele faz jogos morosos e mesmo assim ganha. Porque esses jogadores entendem. O jogo contra o Vitória na Bahia mesmo. Nossa, o Flamengo ganha aquele jogo, mas tem uns momentos naquele jogo. Na preguiça, Flamengo, né? Nossa, que largo. Então é característica de elenco também. É um elenco que sabe que. E isso é muito normal. Quem aqui já não jogou bola, sabe que o melhor jogador do seu time é o que vai correr menos. E aí você junta um monte desse. É complicado. E você virar essa chave de mentalidade é complicado. Já no Palmeiras, a gente estava falando de bola parada, você pode ver, aquelas bolas paradas em que geralmente o gol é de um dos zagueiros do Palmeiras, tá o outro zagueiro lá junto. Exatamente. É de um como podia ser de outro. Exatamente. Se a bola passa, o gol ia ser do outro cara. Sim, e Essa Gol do intensidade Flaco, é importante. o impedido, ele surge uma cabeçada do Gustavo E Gomes. Murilo e Gustavo Gomes, então, estão toda sempre hora lá. ali nessa. Olha, falar da arbitragem, antes da arbitragem, só uma coisinha aqui, um minutinho. Abre o espn.com.br, tem uma matéria aqui de Chico de Laurentiis e Pedro Ivo Almeida, conhece? Caramba, ele tá aqui Pedro apurando ao Ivo mesmo Almeida, tempo. Grande repórter. Rapaz, mas você tá aqui, tá escrevendo pra lá? Foi antes. Deixou pronto. Não, olha. Ele Foi só passou antes, mas informação aqui só. 21h42, você já tava aqui. Não, foi antes. Ele só estava esperando uma posição oficial desenvolvidos. Só um plazinho aqui, já teve que Procó fora das 4 linhas ali também? Começa, na verdade, naquele imbróglio da tentativa do governador do Rio de acessar a área de vestiário do estádio do Palmeiras. Sim. E foi vetado, porque não tinha credencial, depois foi resolvido. E numa retaliação hoje, a Leila, num caminho natural que ela sempre faz quando o Palmeiras joga no Maracanã, quando ela vai acessar o camarote do Palmeiras, ela passa pelo camarote do governo do estado do Rio. E foi informado para ela que ela não poderia passar por ali, que ela teria que dar a volta. Quando ela dá a volta, ela passa no meio de torcida, é hostilizada, precisa acionar segurança, gera uma celeuma, gera toda uma situação por conta desse impasse que começa aqui. Então, o Palmeiras enxergou que estava sofrendo uma retaliação no Maracanã por conta do staff, do segurança do governador. O Flamengo diz que não tem nada a ver com isso, que não deu ordem nenhuma. Mas O hoje- Maracanã também não, então foi uma ordem da equipe de segurança do governador Cláudio Castro. Mas tem autoridade para isso? Para, de certa forma, mudar o esquema Tecnicamente, quando você está falando de um governador, você pode delimitar quais são as áreas de acesso e tal. Então, aqui na porta do camarote não vai passar Porque quem eles não querem. a Leila ia Quem fazer eles não alguma querem. coisa Então vai contra ter o que dar a governador, volta. né? Mas certamente tentado. o Joãozinho do camarote do lado passou e a Leila especificamente teve que dar a volta.